Paz seja convosco. Dando continuidade à nossa dominical atrasada. Pergunta 59 diz assim: qual dos 7 dias determinou Deus para esse descanso semanal? A gente já tem a certeza do que é, mas desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde a ressurreição de Jesus, o 1º dia da semana, para continuar sempre até o fim do mundo, é o domingo. Então, aquilo que a gente já tinha falado, então, do início de Adão até Jesus, a sua ressurreição, o dia é o sábado. Sábado. Então, o sábado significa dia do Senhor, e também ele tipificava o dia que era o dia que eles tinham que parar. Com a morte e ressurreição de Cristo, se entende, se convenciona que o dia do domingo ele deixa de ser o sábado para ser o domingo. Em regra, as pessoas param até o último dia, até o dia do juízo. O domingo é o dia do Senhor. O domingo cristão. O domingo cristão representa o abandono da liturgia judaica, também essa transferência do domingo, do sábado para o domingo, é uma forma de abandonar a liturgia judaica que simbolizava as sombras das coisas que haviam de vir, os dias vindouros, e a adoção do dia da ressurreição do nosso Senhor é para a lembrança da fundação da igreja até o fim dos tempos. Então, propósito duplo, se definir um novo dia, em especial para quebrar a tradição judaica, em que eles tinham todo um procedimento que era condenado não só pela figura de Deus no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, toda aquela problemática dos sacerdotes em que eles não ensinavam o povo como deveria se agir. Então, em todo o Antigo Testamento vem sempre chamando a atenção, em especial, da condição dos sacerdotes que não ensinavam a palavra de uma forma correta. Quando entra nos evangelhos, a condição continua e Deus abomina aquele tipo de trabalho. E para isso, há a transferência do dia para o dia do domingo. Mateus 28, 20. Sou eu. 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele inicialmente vem falando sobre a ordenança dele de nós proclamarmos a palavra, o evangelho para as pessoas. E ele fala que nós temos que fazer discípulos de todas as nações, não discípulos para mim ou para você, mas discípulos de Cristo. E nós devemos batizá-los ou levá-los ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a forma bautismal, que é a forma da aliança. E ele fala que nós devemos ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que ele ordena. E essas coisas que ele ordena, está incluso o dia do Senhor, mas basicamente é a condição das bem-aventuranças. Ele mostra como a pessoa deve ser cristão. E ele fala que todos os ensinamentos que ele trouxe até então, eles seriam mandamentos e ordenanças que deveriam ser olhados e deveriam ser seguidos até que ele voltasse na segunda volta, que é o sentido da consumação do século. Não é o fim do século, é o fim no sentido do fim da segunda volta dele. O domingo não representa um sétimo dia, um sétimo do nosso tempo, mas a guarda de um dia regular por semana para a glória e louvor de Deus. Esse é o princípio do descanso. Então o domingo não está falando uma nova porcentagem. Para dar o dízimo eu tenho que dar 10%.
do meu tempo eu tenho que dar um sétimo. Tem muita gente que começa a pensar dessa forma. Não é um sétimo do seu tempo, é um dia da sua semana. Mas uma vida dedicada a Deus não se mede por dias, meses ou anos. Então nós temos que, apesar de termos uma regra, nós temos que aplicar essa regra de uma forma que Deus ele converse conosco. Nós temos uma regra, mas aquilo ali é o mínimo a se fazer. O mínimo a se fazer, nós temos que buscar ser mais completos e mais plenos no Senhor. O domingo e a superstição judaica. Jesus cumpriu em sua morte todos os sacrifícios e oferendas possíveis, e isso quebra a tradição judaica, porque eles, quando se convertiam a Cristo, os que se convertiam, eles olhavam e falavam assim, bom, nós vamos seguir a Cristo, mas nós vamos continuar com tradições. Muitas vezes as pessoas elas vão para as igrejas, mas elas continuam carregando tradições, continuam carregando tradições e mandamentos de homens, como vestir, o que comer, o que vestir, o que falar, como agir. São coisas que não estão na palavra, mas que a pessoa ela carrega como uma coisa que já é costume dela. Então eu vejo, por exemplo, vocês, isso se perdeu no caso da minha família, mas que eu acho válido a condição de bênção, de pedir a bênção, entendeu? Isso, apesar de ser uma coisa familiar, entendeu? E ser bendita, não é uma coisa que é bíblica. Se você estabelece isso como uma norma, você está criando mais uma ordenança e um mandamento. Então o sábado, que é o que o adventista pega, você pode adorar no sábado à vontade, mas a pessoa ela coloca aquilo ali como uma regra. Se você não cultuar no sábado, você vai para o inferno. Pega a congregação cristã, algumas delas. Se você não usar o véu, você está quebrando o mandamento. Então as pessoas elas começam a juntar coisas que não são das Escrituras. Então Jesus ele cumpre em sua morte todos os sacrifícios e oferendas. Não há nada mais no sentido salvífico. Ninguém vai para o céu porque dá dízimo ou não dá o dízimo vai para o inferno. Como também pela ressurreição, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Então toda vez que o sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer um sacrifício em prol dele, em prol do povo de Israel, para que ele pudesse entrar lá e não ser consumido. E tinha uma série de regras. Quando Cristo morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, ele quebra tudo isso. Você tem que ir com zelo, você tem que ir com ordem, você tem que ir com decência, mas não há mais ordenanças. Olha, a Menisa está usando brinco, então ela não pode entrar. E as pessoas elas trabalham os usos e costumes, que essa é a terminologia, como uma forma de impedir que você é Cristo. Você não pode ir porque você está com o cabelo comprido. Você não pode ir porque você está com tatuagem. Você não pode ir porque você está com brinco, você está com piercing, sei lá o quê, raio que seja, entendeu? Não há esse tipo de ordenança, são coisas de homens. A palavra de Deus não fala sobre isso. Tendo então cessado toda a necessidade desses rituais. Então, quando pensa na parábola do bom samaritano, por que o sacerdote não encostou? Por que o levita não encostou? Não é porque eles não tinham apreço pela pessoa, ou estavam com nojo, ou estavam com pressa, porque havia uma ordenança, em que, mesmo no caso de misericórdia, se eu encostasse, eu ficaria imundo. E se eu fico imundo, eu não participo do ritual. Se eu não participo do ritual, as pessoas elas vão me julgar. Então a misericórdia era colocada de lado. Quando o samaritano ele vem e ele age exatamente quebrando essa condição de que não tem que seguir rituais. Nós temos que nos vestir com ordem e decência, mas não há uma roupa específica. Se eu venho de bermuda, ou se eu estou de terno, se eu estou com gola clerical, não importa, a palavra ela é a mesma. Os olhos de quem vem é diferente. E aí a gente tem que tomar cuidado no sentido de zelo, você não escandalizar a pessoa em relação àquilo que você está fazendo e a forma que você está agindo. Então ontem estava lá na aula, e lá está tão quente como aqui, e aí um rapaz ele subiu, eu falei de bermuda lá. E aí eu brinquei com o pastor da igreja presbiteriana e falei com ele, aqui na igreja pode assistir, né, de bermuda, né? Claro que eu não vou perder essa, né? Aí o irmão ficou assim, né, meio sem graça, né? Todo mundo deu risada dele, né? E aí chegou um outro, nós brincamos com ele também. Aí depois ele, pastor, eu tô indo em casa para trocar de roupa. Eu falei, não, cara, não precisa não, entendeu? Nós estamos brincando com você porque a gente brigou antes com o outro e tal. Então eu posso ficar de bermuda? Pode, entendeu? Não tem problema nenhum não, tá? Marcos capítulo 13.
Marcos capítulo 13, versos 1 e 2. É claro que eu não estou falando para você vir de bermuda à noite, porque está calor, né? Sim, senhor. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe seus discípulos, mestre de pedra, que constrói mais construções. Mas Jesus lhe disse: vês esta grande construção, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Vem cá. Claro. Claro. Vem cá. Vem aqui. Vamos lá. De novo. Aqui, ó. Quando você vê vírgula, você dá uma respirada, tá? Não vai emendar, não. Vai lá. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe... Você respira. Ao sair Jesus do templo, continua. Disse-lhes de seus discípulos, mestre. Ó, teve 2 pontos. Dá uma respirada. Mestre, tá afirmando. Mestre. Você fala, mãe, me dá o miojo. Mãe. Fala, mestre. Que pedras querem construções. Que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: Respira. Vai. vês estas grandes construções, não? Vês, calma. Vês essas grandes construções? Tá perguntando. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Obrigado. Tá? Jesus, ele cumpre em sua morte todos os sacrifícios, oferendas possíveis. Então ele está falando, olha, eu construí esse templo, que ele não está falando do templo de Salomão, mas os caras entenderam o que era. Eu vou derrubar esse templo e não vai ficar pedra sobre pedra. E aí ele faz uma comparação, porque no ano 70 depois de Cristo, o que acontece é, os romanos invadem Jerusalém e destroem o templo. Tá? E aí só tem aquela parede lá que os caras ficam lá, que aquilo ali é uma oração judaica, clamando pela volta do Senhor. Senhor, volta logo, volta logo, volta logo, restabelece o seu reino em Israel. Dessa forma, desobrigado de todos esses rituais, eu e você somos livres para nos reunir em todos os lugares que nós consideremos adequado ao culto. Poxa, não vamos fazer culto na igreja hoje, vamos fazer lá na praça. Não tem problema nenhum. Não, lá aqui é mais espiritual. Não, não tem isso. Vamos reunir lá no monte, não tem em Brasília, mas vamos lá no monte, fazer um culto no monte, não tem problema. Tá? Não há um local específico como havia em Jerusalém, independente de se localizar no templo ou qualquer outro local. Jesus, ele é Deus, e como Deus, ele é onipresente, nenhum local pode contê-lo. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 caminhos em meu nome, aí estou no meio deles. Tá, e ele não está falando de oração, está falando de culto público, tá? Ele está falando da condição de que Cristo, ele é onipresente. Se você está sozinho no quarto, ele está contigo. Se você está com 2 pessoas, ele está contigo. Se está com 50, ele está contigo. Tá? Não importa o número de pessoas. Se você faz o culto aqui, faz culto lá, se faz na casa domingo, onde quer que seja, você pode fazer um culto, não há problema nenhum, um culto formal. Quando foi o primeiro domingo oficial, de verdade, apesar de ter havido uma migração natural do culto judaico, do sábado para o domingo, no ano 321 depois de Cristo, o imperador romano Constantino declarou, na nossa era, que o primeiro dia da semana, o descanso obrigatório era no domingo. Então a gente vê que, mesmo através de pessoas ímpias, o Senhor, ele muda e faz as coisas, e a gente vê, não cutuca, não, então tá bom, tá?
Mesmo através de homens ímpios, Deus ele age, entendeu, em prol do seu povo. E aí ele determina: é obrigatório o descanso. Segundo, é proibido o funcionamento de tribunais. É proibido das cortes de justiça. E os exércitos romanos, eles não podiam fazer nenhum tipo de atividade. Todo mundo tinha que parar, porque eles entendiam na questão do descanso. Existirá um descanso semanal no mundo por vir? Como é que vai ser? Entendeu? Na glória. A gente vai ter um dia de descanso também? Será um eterno descanso. Tá? E é aquilo que nós falamos antes do intervalo. O nosso descanso é a busca do Senhor. Quando nós encontrarmos o Senhor, nós viveremos em eterno descanso. Não vai ter nem celular, velho. Graças a Deus. O céu é o próprio descanso do cristão. Toda a vida no mundo do porvir será o descanso do cristão, um descanso infindável, pois os eleitos entrarão no próprio descanso de Deus, que foi negado para os ímpios. Salmos 95:11. Foi isso. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos do homem. 95:11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, lembra que nós estamos trabalhando em Efésios sobre motivações? Tá aí mais uma, entendeu? Eles vão ser proibidos. Então, é claro que eu fiz uma brincadeira com vocês, com aquela música do descanso lá. Aí o André falou assim, vai ter misericórdia. O que ele responde? Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Fechou a porta, já era.